E aí, meu caro? E aí, Claudio, beleza? Boa noite, Flávio. Boa noite aí. Chegando. Deixa eu me ajeitar aqui. Beleza, tranquilo, meu irmão? De boa? Peraí que eu coloquei um fone aqui, mas... Tá me ouvindo, André? Sim, tô ouvindo, meu irmão. Uhum, de boa. Alô, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo Ah, aí, beleza. Flávio? Tô. Cláudio, tá me ouvindo, Cláudio? Beleza, Tô ouvindo. Tá tudo certo aqui. beleza. Eu não tô na minha casa hoje, por isso que tá meio Tá, não, tá diferente de aqui. boa. Tá de boa, tá de boa. Uhum. Vamos dar um minutinho aí, a gente já começa. Esse pessoal Sim, acessa aí, senão a gente vai começar a debater um pouco o tema aí, beleza? Pode ser, Cláudio? sim, claro. De boa? Tá, legal. Hoje eu vou de uma cerveja aí, em homenagem à Victoria Paulista, a cerveja que não foi comercializada, mas hoje vai com uma aqui. Ah, é? Tem uma cerveja com essa marca aí? Não, o rótulo foi produzido em São Paulo em 32 pela Hum. Cervejaria Rio Claro, só que não foi comercializada, né? A Ah, cerveja tá. porque não houve a Vitória, né? Sim, sim. Entendi. Beleza, né? Maravilha. Vamos começar então, Cláudio. Vamos lá? Vamos começar a debater e Sim, destrinchar esse tema aí, pode ser? claro. Maravilha, então. O tema da live hoje é Revolução Constitucionalista de 1932 e o convidado aqui é o professor e o colega historiador Cláudio Eduardo da Silva. Para a gente debater nessa hora aqui sobre esse levante, muito importante, porque foi um Estado contra um país. E a gente vai falar sobre curiosidades, memória, preservação da memória desse levante nos dias atuais, né? Como é que São Paulo e como é que o Brasil tratam o levante, a Revolução Constitucionalista de 1932. Para a gente começar a falar do tema propriamente dito, meu caro Cláudio, eu vou fazer uma breve contextualização, Certo. beleza? Pode ser? Aí a gente Sim. vai debatendo sobre isso aí, beleza? O Everton também entrou. Boa noite, Everton. Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá legal? Minha esposa também está ali acompanhando, Andresa. Maravilha. Certo. Então, para falar um pouco desse clima ali de 32, é importante a gente voltar um pouco ali uns 2, 3 anos para compreender o contexto ali da indicação para presidente da República, né? Getúlio Sim. Vargas queria ser candidato e aí ele fez um acordo com o Partido Republicano Rio-Grandense, que queria o nome dele na sucessão do Washington Luiz. O Washington Luiz, de acordo com a conveniência política da Primeira República, deveria ser sucedido por um mineiro, né? Que Uhum. era para ser o presidente da província de Minas Gerais, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Ocorre que Sim. o Washington Luiz, embora nascido no estado do Rio de Janeiro, mas a vida política dele se deu em São Paulo, ele indicou o Júlio Prestes, né? E ali começou a tensão entre o Getúlio Vargas e o estado de São Paulo, meu caro. E aí, formou-se a Aliança Liberal, né? Minas Gerais, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense, aqui em Santa Catarina também, o Partido Liberal Catarinense também formou essa aliança em prol de Getúlio Vargas. Sim. E em 1930 a gente vai ter, então, três momentos importantes ali que vão acirrar, digamos assim, a rivalidade ou a tensão entre Getúlio Vargas e São Paulo. Março, a eleição de março, julho, melhor dizendo, a morte do João Pessoa e outubro, a Revolução propriamente dito, né? Então, em 1930 ali a gente tem 3 meses ali que são marcantes. Eu creio que a Revolução Constitucionalista de 32, ela não se deu simplesmente pela supressão da Constituição, mas também já Sim. tem aquele histórico ali de não ter sido atendido o pedido do Getúlio Vargas para suceder o Washington Luiz. O que tu acha, Sim. meu caro? Tu acha que realmente esse é o contexto da Revolução de 32? Ou você acha que É, foi a supressão da Constituição propriamente dita? então, assim, é muito difícil a gente conseguir demarcar, né, quais são necessariamente as motivações, né?
Se eu não me engano, parece que a Lilia Moritz Schwartz, lá naquele livro dela, O Brasil, uma biografia, ela fala que, inclusive, até parece que não é muito claro, né, as motivações do Washington Luiz em tentar colocar de novo no poder, né, um candidato paulista, né, ao invés de colocar o candidato da sequência. E depois a gente vai ter aí nessa questão da Revolução de 32 essas duas coisas que você falou, né? Como é que se diz? Quando passa, né, uma marca do tempo, né, daquilo que aconteceu em 1930, que ainda fica como se fosse uma mágoa, né, até 1932, e também essa questão da Revolução Constitucionalista. Eu acho que é bacana a gente pensar, por exemplo, né, tem um historiador italiano chamado Luciano... Peraí que agora eu não vou lembrar o nome do cara. Luciano Cânfora. Ele escreveu um livro sobre o ano de 1914, né, da Primeira Guerra Mundial. E aí ele fala que não só a Primeira Guerra Mundial, mas como todos os outros movimentos, né, esses grandes movimentos assim que envolvem países, a país inteiro, a política, um estado inteiro, um partido político inteiro, ele sempre vai ter duas coisas, né? A superfície e a substância, né? A superfície normalmente é aquilo que você entrega para o povo, que é uma motivação que é coletiva, né? Então eu vejo que a Constituição, né, ela é a superfície, né? Enquanto a substância é aquilo que está dentro da vontade política dos grupos envolvidos, né? Então essa mácula, né, de perder o poder aí em 1930, né, de não ter o acordo, de não ter a manutenção da vontade do presidente Washington Luiz, ela pode ser muito bem também a substância, né, aquilo que na verdade motiva, né, os paulistas a iniciarem aí esse movimento, né, da Revolução de 1932. Pode ser um motivo mais próprio do movimento, assim. Sim, sim. E além dessa questão do paulista também teve os paulistas não ficaram satisfeitos com a indicação de tenentes para ocupar o governo de São Paulo, né? Sim. E é importante mencionar que os tenentes apoiavam Getúlio Vargas, mas a esfera maior das Forças Armadas não apoiava Getúlio Vargas, né? Porque aí tem tenente, depois tem marechal, tem coronel, enfim, né? Sim. General. Então, os tenentes apoiavam Getúlio, mas a patente maior não apoiava Getúlio. Tanto é que o João Alberto, né, Nis de Barros, o pernambucano, que participou do movimento tenentista lá dos anos 20, quando ele foi indicado, ali já criou uma tensão também em São Paulo, né? Ele ficou de novembro de 30 até julho de 31, e nesse período aí foi um período muito conturbado para Vargas, né, na relação com São Paulo. Porque São Paulo queria o quê? Queria alguém do Partido Democrático, porque o Partido Democrático apoiou Getúlio Vargas em 30 na eleição, né? E Getúlio Vargas colocou um tenente e de fora de São Paulo, né? E o paulista queria um civil e um do Partido Democrático. Ali já acirrou também a disputa, ou essa relação do Vargas já ficou um pouco arranhada, né? Com as forças que o apoiaram em 30. Então, não é. E aí tem toda essa questão, né? O Getúlio Vargas, ele meio que começou, né, com aquele movimento dele de alterar, né, os governadores dos estados, mesmo que fossem eleitos democraticamente. E também tem uma questão, né? O Getúlio Vargas, ele é um dos primeiros presidentes do Brasil que ele tem um projeto de Brasil um pouco mais consolidado, né, do que os outros presidentes anteriores, assim. E um dos projetos de Brasil do Getúlio Vargas era justamente fazer do Brasil um país que fosse integrado. E para isso, acho que era necessário você
conseguir também tirar um pouco a centralidade de São Paulo, né, e de Minas Gerais, que era as grandes meninas dos olhos aí do período da República chamada República do Café com Leite, embora você também tivesse um desenvolvimento de outros lugares, assim como o Pará, né, o Amazonas, por conta da questão da exploração da borracha, mas você tinha ainda um desenvolvimento mais central nessa região, né? Então, essa imposição aí de políticos, né, ela demonstra a ideia do Getúlio Vargas, de que ele não queria mais ver em São Paulo, pelo menos na minha opinião, né, uma centralidade aí, né, do poder, né, como era até então. Mas São Paulo, na verdade, até hoje, né, tem uma força aí bastante Chamada grande na locomotiva, política. né? É, Chamada locomotiva do Brasil, né? Não à toa, né? Na verdade, exatamente, né? Tem esse auto-apelido, né, de locomotiva do Brasil, né? Mas não sei se eu concordo muito com esse apelido de locomotiva do Brasil, mas assim com essa lógica, né, de locomotiva do Brasil. Mas é óbvio que o discurso paulista, né, ele tem alguma força para fora, né, de São Paulo. Ele mexe um pouco aí com o pleito eleitoral do Brasil bastante, né, muito mais, acredito eu que muito mais do que os outros estados isolados, né, juntos não, mas isolados. Acho que São Paulo é o estado que tem a maior força isoladamente, né? Agora, em conjunto, sim. assim, a gente tem o Nordeste, né? O Sul, aí as regiões elas já ficam um pouco mais, acho que ficam um pouco mais potentes. Beleza. Aí, Cláudia, aí, entrando em 32 ali, a gente tem já a manifestação no aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro, já tem manifestação, né? Contra Getúlio. E essas Uhum, manifestações elas continuam ao longo do ano ali de 32. Aí tem a fundação da Frente Única Paulista, né, que é formado pelo Partido Republicano Paulista, pelo sim. Partido Democrático, que apoiou Getúlio, mas aí em 32, no começo de 32 já rompe com Getúlio, e inclusive comunista começa a fazer parte também da Frente Única Paulista. Em contraponto com o Partido Popular Paulista, fundado pelo Miguel Costa, né? O Miguel Costa, Uhum, que foi secretário da Segurança de São Paulo. Depois, quando saiu o João Alberto, ele saiu da Secretaria de Segurança, mas continuou na Força Pública, né? Continuou como chefe maior da Força Pública, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. sim. Enfim, mas ali em 32 também já começa nova, né, que começa, ela não parou, a tensão não parou, né? Ela veio lá do final do 30, 31, sobretudo em 30 com a nomeação do João Alberto, Luiz de Uhum. Barros, e continuou todo o ano de 31, 32 começou também. Aí a gente tem o fatídico maio, né? O 23 ali Que de é maio, quando né, que é morre o o. Pode falar. quando o pessoal ali vai fazer aquela intervenção na sede da. O pessoal, em alguns livros, traz o nome da Legião Revolucionária, mas nessa época já era o Partido Popular Paulista, né? A Legião Sim. Revolucionária é o partido, né? Enfim, e aí foi ali saiu o fatídico, os assassinatos ali, né? Dos quatro, na verdade são cinco, porque depois descobriu-se mais um, né? O Uhum. Alvarenga. Então, aquela divisa Em- MMDC, Uhum. há pouco tempo agora o Estado de São Paulo reconheceu que é MMDCA, né? Martins, Sim, sim, Miragalha, Drauzio Camargo e Alvarenga. Mas sim. enfim, em maio ali foi o fatídico evento, né? Que desembocou no 9 de julho, né? E o 9 Sim. de julho não era para ser 9, era para ser 14, né? Em alusão à tomada da Bastilha lá, Da a queda da Revolução. Bastilha, melhor dizendo, só que tiveram que antecipar em virtude do que aconteceu lá no Mato Grosso, né? Com o Bertoldo Klinger, que Sim. foi colocado na reserva compulsoriamente por Vargas. Sim. Esse contexto aí, meu velho, como é que tu compreende esse cenário de É, 32 aí? o que é mais legal dessa história que você falou, né? Isso daí é uma coisa bastante recorrente na história do Brasil, que é essa equiparação e essa briga, né, por tentar trazer para a história do Brasil a história da Europa, principalmente a história da França, né?
Você falou aí do 14 de julho, né, em uma menção à Revolução Francesa, e o Brasil ele já também passou por outras oportunidades aí em outras partes da história, nessa tentativa de colocar o dia 14 como um dia na história, que foi, por exemplo, o caso da Proclamação da República. Né? A Proclamação da República ela tinha um plano para 14 de novembro, né, se eu não me engano, e aí eles acabaram atrasando, no caso, né, e aí ela acabou saindo no dia 15 de novembro, mas era uma menção também, né, à Revolução Francesa, né, a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha, enfim. Né, e aí esse modelo é muito esquisito, né, porque o Brasil ele tem um modelo de república, busca, né, um modelo de república francesa em alguns momentos, né, mas também em outros momentos ele busca uma república meio estadunidense, assim, né, nessa divisão Estados Unidos do Brasil, assim como era chamado anteriormente, o nome do nosso país, né, em vez de República Federativa do Brasil. E aí a gente vai ter, enfim, essa brincadeira, né, entre aspas, não é brincadeira, né, mas é uma ideia de marco simbólico de demonstrar as influências do movimento, né, para onde esse movimento ele está pautado, e para onde mais ou menos que ele quer ir, ou pelo menos o que ele sugere que ele queira ir, né? Isso daí é uma coisa bastante interessante, assim, que eu gosto muito quando eu estou estudando algum período histórico, né, André Luiz, né? Perfeito. Eu gosto muito, assim, de me focalizar, não necessariamente numa narrativa daquilo que aconteceu e daquilo que foi documentado quando os historiadores contam a história, mas eu também gosto de ir um pouco para o lado de como que o patrimônio conta a história, né? Porque assim existe uma diferença. Não sei se você obviamente sabe, né? Você é professor de história, você já estudou isso, né? Agora os nossos espectadores aí, eu não sei se eles pensam, né? Ou já imaginaram que você tem o acontecimento, né, e você tem a memória do acontecimento, né? Isso aí são coisas separadas. Tanto que você me indicou um livro da Revolução de 32, que você falou que foi o pai do Miragaia que escreveu. Isso. Né? O pai do Miragaia que escreveu. E aí ele escreveu o livro sobre o Miragaia, lá sobre a Revolução de 32, em 1933, né? Então, você vai ter um período aí de espaço, né? De tempo, que é entre o acontecimento da Revolução de 32 e entre a Constituição de 1934, que é mais ou menos considerado por pelos paulistas a vitória da Revolução, né? Então perde na guerra, mas ganha porque ganha uma Constituição. E aí é legal, né, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O Eric Hobsbawm até alerta, né, história, né, que ele basicamente não necessariamente a pessoa que viveu o fato, né, ela tem a visão do historiador sobre o fato e nem necessariamente a visão da verdade sobre o fato. Se é que o historiador busca a verdade, mas assim, o quente da memória, né, do momento, ele é bem diferente de você sentar, pesquisar, ir atrás das documentações, né, daquilo que sobrou de documentado da história, daquilo que você escolheu como recorte de fonte também, e como que você vai narrar aquela história a partir daquilo que você tem. E aí ele fala inclusive de uma certa experiência lá com ex-combatentes de guerra da Ucrânia, né, que lutaram na Segunda Guerra Mundial do lado da União Soviética, que eles vão comemorar a data e etc., né, os veteranos de guerra, e aí ele se pergunta, né, será que os veteranos da guerra, eles sabem
tanto da guerra quanto os historiadores, né? Quem teoricamente sabe mais, né? Porque você viver um momento com sentimentos é diferente de você recobrar, né, o movimento com certa distância. E aí, assim, eu, sinceramente, eu sou aqui de São Paulo, assim, mas eu tenho muito pouco apego por essas balizes paulistas, assim, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de traço, digamos que patriótico ou regionalista, né, por conta dessa coisa, a Revolução de 32 aconteceu aqui, para mim é uma coisa assim que poderia ter acontecido em qualquer outro lugar do Brasil, que o meu olhar ele vai ser sempre esse olhar, né, eu tento pelo menos manter ele como afastado, e não tentar ficar me atingindo, né, por essa influência que a gente sofre do próprio conjunto arquitetônico e cultural aqui da cidade e também por outras coisas que acabam atravessando isso, né? E aí é bem interessante a gente pontuar também, né, o quanto que a revolução também ela tem um determinado caráter quando ela toma o seu rumo por conta da morte de 5, no caso, vamos levar em consideração 4, né, porque a gente ainda não tem aparentemente muito que falar do Alvarenga ainda, né? Eu nem sei direito se tem alguma coisa escrita sobre ele necessariamente, mas eram 4 estudantes, né? Que na manifestação eles foram mortos pela polícia. É uma coisa que, bem, aconteceu várias vezes, né? Na história, né? E aí isso daí normalmente é o estopim para uma revolta maior. A diferença é que no caso de São Paulo, né? Da Revolução de 32, ela vira um conflito armado, né? Como você falou, é uma guerra do Brasil contra um Estado brasileiro. Se eu não me engano, aconteceu várias vezes isso, né? Mas outras vezes que aconteceu, a gente pode citar aí, por exemplo, o caso da Farroupilha, né? Sim. Que é também uma revolta. Só que aí a Farroupilha sendo no Império, é uma revolta. Ela foi no Império, né? A Farroupilha. Foi no Império. Né? Foi sendo no Império, então é o governo brasileiro contra uma província, né? Mas até então isso daí também não tem muita diferença na lógica, né, da coisa. Enfim. E aí você tem uma proporção que é muito interessante, né? Porque a gente tem que também pensar que se foi uma guerra entre o Brasil e um estado, né? Como que estavam talvez os outros estados nessa situação, né? Que eles eram, né? Quem que eles eram nessa história e por aí vai, né? Então, acho que você até mencionou, né? Mato Grosso, né? Faz parte aí da luta do lado de São Paulo, né? Na Revolução de 32, mas necessariamente qual que é o papel, né? De Mato Grosso nessa revolução aí, né? A gente é interessante pensar isso, né? Como que eles elaboram a história deles lá em relação à Revolução de 32, né? Como que o Estado lida com isso. Aqui não era feriado, virou feriado, né? Não faz muito tempo que é feriado 9 de julho aqui em São Paulo, né? Não faz, acho que deve fazer aí uns 15 anos por aí, mais ou menos. Né? Acho que é isso aí. E a questão do patrimônio cultural, digamos assim, as instituições de ensino, elas convivem com esses espaços de preservação da memória. Eu sei que lá no Parque do Ibirapuera tem um mausoléu dos revolucionários, né? Dos combatentes, né? Sim, sim. No Parque do Ibirapuera tem um mausoléu dos combatentes que fica no Obelisco, né? Inclusive, se eu não me engano, o cara que esculpiu o Obelisco, ele é bisavô de um amigo meu que é historiador. O meu amigo chama Renato Emendabile, né? E o autor do Obelisco, ele é alguma coisa Emendabile, né? Acho que Giuseppe, e é uma galera que veio da Itália, assim, mais ou menos no período da época do fascismo italiano e que começou a fazer várias obras de arquitetura
aqui no Brasil, aqui no Brasil não, principalmente aqui em São Paulo, né? Então, você pega ali a rua da Prefeitura de São Paulo, você tem vários edifícios assim, seguindo uma rua que eles foram construídos eles foram projetados, né, por esses arquitetos aí. Eles têm uma arquitetura, inclusive, muito parecida com a do Obelisco, né, acho que ele é o monumento mais central, assim, da Revolução de 32, né, mas a gente vai tendo outras marcas da Revolução de 32 também que são colocadas em São Paulo. Né? Eu fui para Florianópolis uma vez já, mas eu fui para Florianópolis no Ano Novo, né? No período de férias e tudo mais. A gente acabou ficando só nas praias, assim, eu não cheguei aí no centro nem nada. Mas eu não sei se Florianópolis é assim, eu sei que o Rio de Janeiro não é assim. Mas São Paulo, né, ele tem um projeto arquitetônico do centro de São Paulo, que quando você cruza esses caminhos, você meio que cruza a história do Brasil. É bem interessante isso, né? Ele começa numa parte onde ele remete a ideias da colônia, que é ali no pátio do colégio. Aí você vai caminhando pelo pátio do colégio, você vai passar por algumas partes que estão relacionadas ali com o período do Brasil Império, e depois você vai entrar numa outra parte que já está voltada mais para o Brasil República, que aí é justamente na rua, né, do que a gente pode chamar de uma história mais do Brasil republicano, onde você tem várias menções ao café e tudo mais, que ergueram ali o prédio Ouro para o Bem de São Paulo, né, que é um prédio, assim, ele é um prédio esteticamente feio, né, ele não tem assim, uma estética bonita, ele não chama atenção, ele está entre vários outros prédios mais modernos, só que quando você olha para ele, né, assim, ele é um prédio muito escondido, né, ele não é igual o edifício Martinelli, que você consegue ver o edifício Martinelli meio que pendendo solto, né, no espaço ao redor dele. Ele está meio que incrustado ali entre outros prédios maiores, assim, e ele tem duas características bem interessantes, né? A primeira é que ele tem o formato da bandeira do estado de São Paulo, né? Só que você só consegue observar isso quando você sabe que esse prédio existe, né? Porque se você passa por ele, você nem vê que ele está ali. E dentro do prédio tem uma placa, né? Que está escrito: esse prédio serviu como base para arrecadação do ouro, né, doado pelos paulistas para na busca pela Revolução de 32, lá, na busca da vitória da Revolução de 32, alguma coisa desse tipo, assim. E é um prédio comercial X, assim, sabe? Ele não tem muito valor. E na frente desse prédio, até um pouco tempo atrás, aí tinha um poste furado de balas, né? Que ele lembrava a guerra mesmo, né? Que a Revolução de 32, ela não foi uma tomada, uma coisa pacífica, né? E tudo mais. Aí tem um monte de coisa legal, né? Dessa época, assim. Por exemplo, os paulistas vestindo as crianças de soldadinho, né? Nas fotos, para apoiar o exército paulista, né? Enfim, o interior de São Paulo também tem muita coisa, assim. Por exemplo, tem uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada São Luís do Paraitinga. Aí, eu não sei se você conhece essa cidade, já ouviu falar. Ela Já ouvi é, falar. Né? ela é a cidade onde nasceu o Oswaldo Cruz, né, o médico sanitarista. Ela é a cidade onde nasceu o geógrafo brasileiro Aziz Abissaber, né, que é bem conhecido aí também no meio da Humanas. E justamente lá você tem o museu do Oswaldo Cruz, né? Que é a primeira casa que ele viveu, tal. Ele viveu 5 anos só lá, né? E a cidade toda também é tombada com patrimônio histórico e cultural. E dentro do museu do Oswaldo Cruz, você tem uma parte lá do museu, ele vai ter uma sequência assim gigante de fotografias mostrando as manobras do Exército Paulista na cidade de São Luís do Paraitinga. Né, que é um negócio bem interessante, assim, que você olha assim, e aí você percebe que
que essa memória, né, de que o São Paulo lutou por alguma coisa, né, lutou por uma liberdade aí que seja, ela também se estende, né, para outras partes além aqui da capital, né? Então ela toma uma dimensão um tanto quanto maior, inclusive como a gente tinha conversado anteriormente, até, né, com um exemplo disso, o Eduardo Bolsonaro, né, no dia da votação do impeachment, ele que é do Rio de Janeiro, que foi eleito deputado por São Paulo, que nem mora aqui em São Paulo, nem nada, ele vai lá no microfone com a bandeira de São Paulo nas costas e grita, né, a Revolução de 32 para votar o impeachment da Dilma Rousseff, fazendo meio que um contraponto, né, se os paulistas lutaram contra uma ditadura lá em 1932, hoje a gente estaria lutando contra uma outra ditadura aqui em 2016, né? É claro que a gente sabe que isso a gente vê que há totalmente um anacronismo, uma discordância histórica gigantesca entre um momento e outro, né? Mas por mais que você concorde com o impeachment ou não, a relação ela não tem nada a ver, né, uma com a outra. Mas o que interessa não é o que tem a ver nesse caso, né? É Sim. o que você consegue puxar de memória das pessoas em relação a isso, né? Eu acho muito interessante que como a galera lembra do 9 de julho às vezes, mas isso aí é uma ideia, ela é uma ideia que parece que ela morre meio rápido, assim, né? Ela não vinga, né? Eu não sei qual que é a... Não sei se é um medo, né, daquela história do Brasil, que a gente já sabe que é a história do Brasil, que tudo foi feito na base da, do negócio, né? Que não tem guerra, não tem conflito. Não sei se a questão está um pouco voltada para isso também, né? Que é formar uma nação menos beligerante, né? Mais apática, enfim. Acho que nesse caso é isso, né? E, Claudio, e como é que a parte de ensino do Estado de São Paulo trabalha com essa relação com a Revolução? Por exemplo, no 9 de julho há desfile em São Paulo, né? Pelo menos na Uhum, capital tem, eu acho que no interior também. sim, Parece que não há mais nenhum combatente vivo, mas pelo menos filhos de combatentes, netos, eles fazem parte sim, também até do movimento lá do MMDC, né? sim, E sim. como é que o ensino de São Paulo trabalha essa questão? Por exemplo, as escolas desfilam no 9 de julho? Como é que Hum, é? Ou é apenas uma data que é colocada no calendário ali, ou tem essa significação cívica? São Paulo ainda É, mantém isso? no calendário escolar, né, o 9 de julho ele enfrenta um problema grave que o 9 de julho está nas férias, né? Então as escolas que não estão de férias no 9 de julho, elas normalmente estão na reta final de provas, de fechamento de nota, Entendi. do segundo bimestre. Então é uma data realmente assim, um tanto quanto apagada, né, nas escolas em geral. A gente vai falar do 9 de julho, né, da Revolução de 1932, na, na apostila, né, no livro didático lá, dentro da matéria de Getúlio Vargas, que normalmente é uma matéria aí que aparece nas apostilas do terceiro bimestre, né, das escolas em geral. E aí, o que eu fico mais intrigado, na verdade, né, com como talvez essa questão do 9 de julho ela apareça, por exemplo, nas outras nos outros estados, né? Porque foi aquilo que eu te falei. Você vai para o sul de Minas Gerais, aconteceu uma coisa bem interessante, né? Eu fui para São Lourenço de Minas Gerais, é uma cidade que fica bem perto aqui de São Paulo, né? E ela é bem conhecida porque ela tem um parque de águas. Inclusive é o parque da empresa lá que produz a água São Lourenço. Se eu não me engano é a Nestlé que é dona do parque. E aí, toda vez que eu vou para uma cidade nova, pode ser qualquer cidade do Brasil, pequena, grande, média, qualquer cidade, eu gosto de ir na igreja matriz, né? Lógico que quando isso é possível, né? E eu gosto de ir no cemitério da cidade, né? Porque aí lá você tem algumas
fontes históricas, assim, que você pode observar, né, elaborar alguma ideia sobre a cidade, enfim, é uma coisa mais bem pessoal. Mas ir na igreja, acho que é uma coisa bem interessante. E aí eu fui nessa igreja de São Lourenço, e aí eu tô lá vendo, né, as coisas que tem na igreja. Ela tem uma Nossa Senhora que fica em cima de um globo, né, terrestre, que tem um mapa do Brasil da década de 30 no globo, né, e por aí umas coisas assim um pouco mais esquisitas, né, com uma arte um pouco menos elaborada, né, na estética mais cidade do interior mesmo. Aí de um lado tinha um altar com essa Nossa Senhora em cima do globo terrestre. Não, nesse mesmo altar, a Nossa Senhora em cima do globo terrestre com um mapa do Brasil, e atrás dessa Nossa Senhora com o globo terrestre tinha uma imagem, né, acho que de uma santa mesmo, iluminando um soldado brasileiro caindo, assim, né, meio que morrendo, né, pela pátria e tal. E aí escrito um negócio mais ou menos assim: esse mural é em homenagem aos heróis brasileiros, né, que lutaram pela liberdade do país, né? E aí há várias bandeiras de vários países junto, né, junto com a bandeira do Brasil. Aí, por exemplo, a bandeira do Reino da Itália, né? E aí eu falei assim, pô, se esse mural ele fosse de 1945, a gente não ia ter a bandeira da Itália aqui, né? Porque o Getúlio Vargas, inclusive, proibiu na manifestação e tal. E aí eu fiquei matutando um tempão, né, meu? Falei assim, caramba, cara, que é esse? Que eles estão agradecendo o Exército Brasileiro do quê? Porque a Primeira Guerra Mundial já tinha passado anos, né? E aí eu vi que a igreja é de 35, né? Eu vi lá numa placa lá dizendo que a igreja era de 35, mas aí eu fiquei assim, ó, não sabia o que que era, não sabia o que que era. Aí depois de um tempo, assim, um ano, acho que uns 6 meses, sei lá, a gente foi para uma outra cidade ali do lado, que era Santa Rita do Passa Quatro, que é uma cidade bem ali perto. E aí, meu, a gente chegou lá, a gente era de São Paulo, os caras eram de lá, e aí os caras começaram com o negócio: foi aqui que a gente deu um couro em vocês, que não sei o que não sei o que lá. E aí, cara, era carnaval, meu, eu tinha tomado várias, eu não tava entendendo porra nenhuma, assim, sabe, do que os caras estavam falando. E aí eu ficava, isso aí e tal, não sei o que lá, e toda hora isso, né? E depois a gente deu uma parada lá, deu um tempo, e aí eu comecei a dar uma olhada em umas coisas, e lá tem um túnel de trem, que tem um vagão assim parado, que é o túnel onde, teoricamente, o exército brasileiro teria conseguido segurar o exército paulista e derrotar o exército paulista. E aí deu um estalo assim, ó, puf, eu falei, caramba, meu, os caras do mural lá de São Lourenço estão homenageando o exército brasileiro contra a Revolução de 32, né? E aí aí, assim, nossa, eles criam uma memória aqui. E aí eu comecei a reparar, né, que todas as cidades ali daquela região do sul de Minas, elas tentam criar essa memória de que aquele lugar ali meio que salvou o Brasil do exército paulista, né? Então a gente vê, né, a dualidade, né, do discurso. É lógico que nem todo mineiro era contra a Revolução de 32, assim como nem todo paulista era a favor da Revolução de 32 também, né? A gente não tem uma homogeneidade. Mas, assim, eu achei muito incrível conseguir perceber como que um outro lugar via essa revolução, né? E aí a gente vai ter um problema, que é a questão a nossa matriz curricular nacional, que ela tenta homogeneizar conteúdos, né? E aí, como é que você faz para você pegar um livro didático que é escrito numa editora em São Paulo, e você trabalha a Revolução de 32, ou até inclusive com um nome, né, de revolução, que dá uma característica positiva para o movimento e etc., dentro de cidades onde o pessoal vive a contra-revolução, né? A ideia de uma. Nem sei se dá para falar isso, mas assim, eu fiquei muito intrigado assim, de saber, né, como é que. Porque assim, no geral, os professores de história, obviamente, eles vão reproduzir o que está no livro didático. Vai ter muito escape disso. Mas assim, às vezes tem um professor ou outro que destoa disso. Ele não contenta
da livro didático, ele vai atrás de outra coisa. E aí eu queria saber, né, às vezes até se o próprio plano curricular da prefeitura, né, de algum outro estado, ela não propõe outra ideia nessa Revolução de 32, ou até mesmo não propõe nada. Né? Fala só, nem fala disso daí, né? Fala de outra coisa. É que não tem como, né? Foi um momento marcante do governo do Getúlio Vargas. Né? Fica meio difícil você não falar, mas assim, como que você fala, né? Como que você... Porque aqui o Getúlio Vargas é o inimigo, né? É até um cartaz bem bacana, agora que eu lembrei dele, que é um bandeirante, assim, segurando o Getúlio Vargas na mão, meio que esmagando ele, sabe, como se ele fosse um boneco. É bem bacana, assim, esse cartaz, né? Ele mostra bem a, o ponto de vista, né, dos revolucionários em relação ao que eles achavam do Vargas, né? Mas, enfim. Inclusive, Cláudio, durante muito tempo em São Paulo, logradouro público não podia prestar homenagem a Getúlio Vargas, né? Ah, sim, Assim, no imed... é, aqui não tem, eu até assim, cheguei a procurar, porque aqui não tem nenhuma rua importante, né? Enquanto acho que quase todos os estados do Brasil têm uma rua importante, né? Chamada Getúlio Vargas, e aqui não tem. até cidade, tem até cidade. Aqui em Santa Catarina tem uma cidade. Chamada Getúlio Vargas? É, Presidente Vargas. Ah, Presidente Vargas. Ah, acho que eu já ouvi falar já. Já ouvi falar. É, em É, São Paulo, durante muito tempo, foi proibido, né? Logradouro público ter, ó, né? tem o nome de Getúlio Vargas. Mas, se eu não me engano, deve ter agora, assim, mas deve ser qualquer rua também, né? Sim. Não deve ser Agora uma tem, rua. tem quatro ou cinco na cidade de São Paulo, que é uma cidade com 11 milhões de habitantes. Em compensação, no Rio de Janeiro, que o Getúlio Vargas é um cara muito adorado no Rio de Janeiro, são mais de 30 logradouros públicos. São Paulo tem cinco apenas. Sim, E sim, sim. recente, né? Sim, Recentes, recente, né? é. É, então, eu nem faço ideia de onde fiquem, assim, as ruas que se chamam Getúlio Vargas, né? Mas é um dado interessante, né? Ele mostra, assim, essa coisa do cuidado com a memória. E aí você falou, né, enquanto você falou disso, né, é, aqui onde eu tô agora, que eu tô em São Bernardo, né, tem um bairro aqui chamado Pauliceia, que o bairro inteiro, né, ele tem uma avenida principal chamada MMDC, e as que cortam o bairro são Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A Viviane falou aqui que tem a FGV, na Fundação Getúlio Vargas, só que a FGV ela é uma instituição privada, né? Então ela pode dar o nome que ela quiser para ela, né? Ela não tem compromisso de se chamar, sei lá, Fundação Drauzio, né? Fundação Camargo, ela não tem agora rua pública, né? Igual você falou, rua, praça, viaduto, isso daí a gente não tem mesmo, há pouquíssimo tempo mesmo que começou a ter as ruas chamadas Getúlio Vargas. Né? E a FGV, hoje ela está online no Brasil todo, mas a sede física dela é Rio de Janeiro, né? Se eu Ah, não estou sim, enganado, é no Rio também. de Janeiro, né? E aí Tem isso tem de também, né? lá. Não sei se ela... É. Uhum. Então, não, Aí- ela tem. É isso mesmo, ela nem é de São Paulo, né, no final das contas. E também tem e aí, problema, né, que é uma fundação privada. e aí você mencionou que tem ruas em São Paulo ali, na São Bernardo, Santo André, eu acho, Isso, né? MMDC, né? isso é. Tem Que uma essa rua. divisa aí, né? Essa divisa importante aí da Revolução. E quando você falou ali de livros de época ali, ou pessoas que viveram naquele clima beligerante ali, né? Uhum, Tava lendo há pouco, tava lendo alguns dias aí, semana passada, eu acho, um livro escrito por um ex-combatente, né? Então ele quase que um livro de memória sobre a Revolução. E sim, interessante assim essas curiosidades que quem conviveu, essa pessoa pode trazer algumas curiosidades que às vezes ao longo do tempo a gente acaba perdendo essas curiosidades, né? sim, Como por sim. exemplo a divisa MMDC, que é até uma organização hoje em dia em São Paulo aí que reúne os ex-combatentes. Uhum, Só que no cotidiano paulista daquela época, o MMDC ganhou várias conotações. sim, Então, por exemplo, assim, ó, quem não queria ir lutar, quem não queria se alistar, o MMDC significava Mamãe me dê coragem. tá. Sim, umas coisas assim do cotidiano, Sim, né? sim, Por sim. exemplo, quando o Rio de Janeiro e Minas Gerais declinaram o apoio a São Paulo, os revolucionários paulistas ficaram indignados. E o MMDC
passou a ser pejorativo a eles. Aí o MMDC significava naquela época, mata mineiro, degola carioca. Caramba, Em meu. virtude. Bacana. Bacana, Então, interessante. esse cotidiano, essas curiosidades assim também são interessantes, né? Que a gente vai encontrar geralmente em reminiscências, né? Em É, memórias de quem conviveu naquele período, né? uhum. Isso daí já é uma coisa bem assim, né? É igual, eu não sei se você chegou a ver o que a Lilia Moritz Schwartz, ela lançou um livro sobre a gripe espanhola aqui no Brasil, né? E aí o livro que ela lança sobre a gripe espanhola, ela fala muito de jornal, né? Ela usa como fonte histórica os jornais de São Paulo, né? A De várias, bailarina da várias morte, né? Bailarina da Morte. É um livro assim, ele é um livro bacana porque é um dos poucos escritos sobre a gripe espanhola, né? Mas ele também é um livro que ele foi escrito de maneira corrida, então ele é mais ou menos assim, tipo, entre as coisas que a Lilian escreveu, acho que uma das piorzinhas assim que tem, né? Que é uma das mais é, meio corrido, né? Tal, mas assim é bom. E aí também tem isso, né? O próprio nome Bailarina da Morte é uma dessas nomenclaturas que surgem, né, no jornal, que surgem no cotidiano e que acabou se perdendo por conta de um linguajar técnico, teórico, né, que falou, é, consegue ter, por exemplo, com o MMDC, né, com o MMDC, né, com outras formas de você tratar, por exemplo, nos jornais, de uma maneira um pouco mais satírica, o próprio Getúlio Vargas, os apelidos que o presidente poderia ter recebido, né, quando ele foi colocado em xeque, né, pela Revolução, enfim, né, isso daí é uma coisa bem interessante, né, é que a gente tem que ter um certo cuidado com aquilo que o cara que viveu o momento fala, mas também não significa que ele só falou bobeira, né? Não é isso de forma alguma, mas é o fato de que isso também é uma fonte histórica, é uma fonte de informação, né? Porque o que é bacana disso é a ideia de que como que talvez o humor também trabalha, né? Uma questão tão crítica, né, quanto essa daí, que é uma maneira, é uma chave bastante presente, né, dentro da nossa sociedade, o humor, né, de escrachar, de fazer escárnio, né, e tudo mais. Acho que o Robert Darnton, parece, ele tem um livro que ele fala só sobre chacota que faziam ao rei Luís XVI na França, antes da Revolução Francesa, e ele está tentando defender uma teoria lá, uma tese de que de tanto se falar mal do rei, isso acabou incentivando a Revolução Francesa. Ele defende uma teoria mais ou menos parecida com essa aí, né, de que falaram tão mal do rei que as pessoas acabaram se inflamando e foram para cima dele de alguma forma, né? E às E vezes. assim como tem. Pode falar. Não, não, não. Já. É que, como você falou aí, que da época, assim, né, que traz essas informações que, às vezes, o tempo acaba negligenciando. E Uhum. aí tem essa questão da divisa, o MMDC. E no diário lá do Getúlio Vargas, né, que ele escreveu aquele diário, são 2 volumes, né, denso pra caramba ali, para Sim, você sim. fazer a leitura daquilo, né, aquele diário do Getúlio. E numa passagem lá ele chama o Pedro Toledo, né, que foi o interventor que ele nomeou, mas que depois apoiou a Revolução. Aham. Ele chama de múmia, né? Múmia que estava no esquecimento, né? Que Ah, chama ele de traidor, sim, né? Pode falar. E não, e tem essa questão, né? De São Paulo para com Getúlio e parece que de Uhum. Getúlio para com São Paulo também, né? Sim, sim. Né? Não, é bem interessante isso mesmo que você falou, né? E é legal também perceber, a gente vive, né, momentos históricos o tempo todo, né? Isso daí não é inevitável. E a gente tem uma dificuldade de olhar para o nosso momento agora, né? Tentando pensar como que várias coisas que a gente vive, elas já aconteceram,
a hora como tragédia, a hora como farsa, né? Não sei se dá para falar assim, igual o Marx fala lá no 18 de Brumário. Mas assim, eu não concordo muito com isso, mas assim, alguns momentos que fazem sentido, né? Que também a gente tem aquela coisa lá que você falou do político oportunista, né, cara? Tipo, meu, agora a gente vê aí, por exemplo, o caso do Sérgio Reis. Então, não, tem foto do Sérgio Reis com o Lula falando que o Brasil estava feito, sabe? E agora que é o Bolsonaro o presidente, ele está querendo apoiar o Bolsonaro num golpe. Então, e é interessante por quê, né? Porque aqui, no caso do Sérgio Reis, eu não sei se é um cara que ele tem muita força. Porque não é um cara político, né? O Sérgio Reis é um cara da música que virou político, né? E nem tem muito, ele não é que nem o Romário, que é um cara que do futebol, mas é um cara que tem um trabalho político, né, meu? Ele não é um cara que tá lá candidato à toa, assim, que às vezes acontece, né? Tipo, você tem os caras, eles têm outras profissões, às vezes aparece aí um ou outro, né? Que nem, por exemplo, a Ana Paula do vôlei também, que embora eu não concorde com nada com o que ela fale, ela também ela também é uma política, né? Ela tá ali, ela tem um posicionamento rígido e forte em relação às ideias que ela tem, e você tem uma galera que às vezes está ali por conta de influência de família e o cara joga no time que está ganhando, entendeu? Então o Toledo aí provavelmente é um desses caras, aí ele falou assim, meu, eu posso, sei lá o que eu posso conseguir fodendo o Getúlio Vargas aí, eu vou fazer, entendeu? Aí é lógico, né, seria legal se seria muito bom se essa galera conseguisse controlar o que eles pensam e controlar o futuro, que aí, né, daria tudo certo a favor deles, mas como eles também não controlam, né, então, como é que você vai saber, né, e aí, bem, acaba acontecendo isso, como ele falou, né, se o cara era uma múmia, provavelmente o cara aproveitou o momento, né, a gente não tem aí atualmente o Rodrigo Maia mesmo, o cara que, tipo, ele praticamente viveu a carreira política dele de lá para cá toda em momento dele, né? Ele agora que ele se deu muito mal aí, mas da época do impeachment da Dilma para cá, ele veio, né, galgando aí cada vez mais espaço e basicamente na base do conchavo político, porque apoio popular, o Rodrigo Maia era um cara que ele não tinha nenhum, né? Ele tem apoio ali daquele meio ali do centrão, né, e tudo mais, e agora ele vai ter que fazer alguma outra aí, né? Ele tá tentando, né, a cada mês aí o passa ele aparece em algum galho novo aí para ver se ele consegue voltar a ser quem ele era antes, né? E aí por aí vai, vamos ver até onde vai isso daí. Quando eu li a passagem que o Getúlio chama o Pedro de Toledo, né, que era uma múmia que estava no esquecimento, Uhum. me lembrou até um governador de São Paulo, de pouco tempo agora, não faz muito tempo, o Lembo, né, que É, na verdade, qualquer entrevista que fazia com ele falava, eu não vejo a hora de ir embora, uma coisa nesse sentido aí, né? Eu sim, acho que ele sim, pegou uma época ali de manifestação de facção. Aí eu sim. quero mesmo é que acabe, que eu quero. Me pareceu mais ou menos assim, meio que um Cláudio Lembo da década de 30. Sim, sim, né? Querendo sair fora, né? Não, mas é isso aí E, mesmo. Né? É bem interessante. O Cláudio, nossa, eu nem lembrava que o Cláudio Lembo tinha sido governador de São Paulo, né? Ele foi por um período bem curtinho, né, de tempo. Assim ele era como vice, vários eu acho, do Covas, eu acho que ele era vice do Covas ou do Serra, uma coisa do, assim, né? ele era vice do Alckmin Ah, do Alckmin, e tá, tá. vice do peraí, agora você me pegou. Vice do Alckmin, porque aqui o PSDB em São Paulo, ele tem uma característica, que é a característica de ganhar a eleição e lançar o candidato que ganhou a eleição para a próxima eleição, principalmente quando é cargo do executivo. Então, por exemplo, se Majoritário. Uhum. você votar num prefeito de São Paulo agora, do PSDB, na próxima eleição, você pode ter quase certeza que no meio da eleição presidencial ele vai sair da prefeitura para ele concorrer à eleição presidencial ou de governador. Isso daí é de praxe. Todos os caras que ganharam em São Paulo do PSDB, a maioria deles, assim, não cumpriram o mandato até o final. Isso está acontecendo há muito tempo já. O Covas, por exemplo, ele foi uma exceção, né? Porque ele acabou morrendo, no caso, na época, né? E aí foi isso. Aí ele morreu, aí assumiu o Alckmin. Aí o Alckmin ganhava, foi para tentar
concorreu à presidência, aí voltou, aí, né, aí fica, né, toda hora. Aí o Serra ganha, aí o Serra sai para concorrer a governador, aí vai perde e volta. Entendeu? É toda hora isso. Né? Aí o PSDB fica aí até, né, até não querer mais. Mais ou menos assim. Meu caro, faltam 3 minutos para acabar a live. Ah, E certo. faltam 3 minutos para acabar a live. Acho que o Instagram derruba. Você vê que uma Sim, hora passa assim rapidamente. passa voando, né? E passa rapidamente. Queria só mencionar mais duas criações aí que surgiram na Revolução de 32 aí de São Paulo. A matraca e o trem blindado, né? Ah, verdade, é. Que inclusive viraram até marcha de uma música do carnavalesco aí de 33 do Uhum, Braguinha, né? Que até foi sucesso nos anos 30, 40 e assim por diante, né? uhum. Que na música ali fala do trem blindado e da própria matraca, né? Que matraca passou a ser até um pejorativo para quem fala muito, né? Sim, sim. Enfim, mais uma criação de São Paulo, Que a né? matraca era aquela que substituía a metralhadora, né? Exato, É verdade. exatamente. A história da matraca aí é velhinho. É verdade. Bem Mas legal. a gente vai ter que voltar para fazer o desdobramento dessa live, hein, desse tema aí, porque, né, porque a de 32 assim, a gente fala do Getúlio, mas ele acabou sendo aclamado no Pacaembu, né? Depois Sim, lá sim, é verdade? sim, sim, Né? Porque é porque tem um substrato social ali, não sub no sentido de menor, mas uma parte da sociedade sim, que às vezes não tem muito espaço na história, que é o operariado. sim, E o sim, operariado sempre foi pró-Getúlio, né? Não é sim, sim. verdade? Até sair, né? Movimento queremista depois, né? E por aí Isso, vai. exatamente. Tá Eu certo. lembro que até pouco tempo, naquele programa do Gugu, do falecido Gugu, ele tinha um quadro que ele reformava a casa da pessoa. E ele Hum, chegava lá, ele tinha que jogar tudo fora, o que o programa entendesse que deveria ser jogado fora, né? Ele foi na casa de uma senhora em São Paulo, e aí eles queriam jogar fora, sabe aquele busto do Getúlio Vargas, ele sentado assim numa cadeira? A senhora falou: se senhora, vocês tirarem olha isso, vocês que podem tirar daqui, pode acabar com isso. Eu logo imaginei assim, pô, tem uma parcela que nunca esqueceu do Getúlio, não é verdade? verdade, É, é verdade. Muita gente, muita gente, muita gente. Até, eu lembro que eu tinha uma professora de história da escola. Eu não lembro de nenhuma aula dela. Mas eu lembro dela falando todas as aulas que o melhor presidente da história do Brasil era o Getúlio Vargas. Toda exatamente. não gostava dela, então não acreditei nela. A gente precisa fazer outra para falar sobre essa parte aí, velho, do Sim, operariado, a relação do operariado com certo, Getúlio. certo. Aí a gente Beleza? Ó, a tem gente, mais tempo e aí eu estudo melhor o tema também. não, que é isso? Não, ó, você vê que passou assim o tempo assim rapidamente, meu velho. Não, Olha só, verdade. eu vou te passar a palavra para dar o boa noite, mas eu comunico a ti e os colegas que estão aqui, que é o seguinte, no meu canal do YouTube, que basta acessar aqui na bio aqui o link, que vai cair direto no canal. Eu coloquei Ah, lá um documentário da Revolução e tem na descrição um link para você baixar livros sobre a Revolução de 32. pô, Livros legal. escritos por Segui seu ex-combatentes. Tem diário de ex-combatente e tudo lá. certo, demorou. Eu não sei se eu já Tá? segui o Aí, seu canal, mas eu acho que eu vou seguir, se eu não seguir ainda. tá? Do YouTube o meu canal é novo, então eu tô começando agora, mas tá ali na bio do Instagram. Sim, Clicando ali, leva para lá, tem um documentário, na descrição do documentário, quem quiser pega lá, baixa todos os livros, são livros escritos por ex-combatentes, tá? sim. Então, muito bacana, é bom já baixar porque sabe como é que é site, né? Amanhã eu depois troco o link, essa coisa toda, né? Daí Sim, perde. Então tem lá diário de revolucionário, de ex-combatente, de comandante, enfim, várias vale a coisas. pena, vale a pena. Isso, vale a Certo. pena como documento histórico, é riquíssimo. Meu Ah, velho, passando a legal. palavra para ti, já te agradecendo imensamente pela tua Certo. participação, pela aceitar o convite aí, meu irmão. A palavra é Beleza. tua. Tá, muito obrigado aí, professor André, também, né? Vou aproveitar aqui então fazer o meu jabá também. A gente também tem um canal do YouTube, né? Só que o nosso canal fala bem mais de literatura, né? Às vezes eu falo um pouquinho de história lá, mas é mais literatura. Também tá na bio, né? Só seguir lá. Já tem um vídeo novo que a gente lançou hoje, que a gente está falando sobre editoras e edições, né? Então a gente fala sobre várias dicas aí de qual editora é melhor para comprar tal tipo de livro, né? E livro de história, livro teórico de linguística também, que é a área do meu parceiro aí, o Rômulo. E terça-feira que vem, já vou avisando aí, a gente vai fazer uma live no nosso YouTube, né? Quem quiser participar pode ir lá,
A gente vai sortear um livro da Revolução Iraniana, que tem um link no Instagram. Quem quiser participar aí, que estiver vendo, vai lá no nosso link de sorteios. Lá tem um link lá que está sorteio, né? Tem uma postagem de sorteio. É só seguir as regras que você já concorre, só que o sorteio vai ser dia 31 de agosto agora, né? E a gente vai fazer uma live sobre bibliografia para estudar Oriente Médio e islamismo, né? E aí, nessa live, a gente vai fazer o sorteio, que meio que calhou, né? A gente teve a ideia de fazer o sorteio do livro da Revolução Iraniana antes do que estava acontecendo no Afeganistão. Aí passou uma semana, começou a ter os problemas do Afeganistão. Aí a gente já tinha anunciado tudo isso, assim, né? E agora a gente está no quente do momento, sem querer, né? Para fazer essa live aí, certo? Então, e também seguir o Instagram, né? Do Rebu aí, que a gente posta quase todo dia várias coisas aí sobre literatura, quadrinho, cinema, né? Então tem um monte de coisa legal aí. Inclusive, sou mestre, né, em história, não sei se o Evandro te falou. E o meu trabalho é na área de cinema, né? Então, se a gente quiser discutir cinema e memória, alguma coisa desse tipo aí também, estou aí para isso, né? Ah, beleza, beleza. Eu sou da minha área do mestrado é movimento social. A gente pode fazer um Eu vi lá no... cinema em movimentos. Dá para fazer, não, cinemas e movimentos sociais, a gente fica aqui um ano falando, né? Dá para fazer um programa para cada ano, né? Para cada ano da história. Certo? Verdade. Meu irmão, muitíssimo obrigado aí Obrigado, valeu. tua disponibilidade aí, tá? Obrigado pelo debate aí, pelo bate-papo que passou rapidamente aí. Obrigado para os colegas que entraram aí, participaram. Valeu mesmo. Vai ficar gravado aqui no Instagram, no YouTube, vou colocar lá, quem quiser. E a gente vai se comunicando aí para fazer outras lives aí, meu caro. Sim, beleza? sim, você tem meu contato, eu tenho o seu, é isso aí. Beleza, então, meu irmão. Obrigadão aí, boa noite para ti, bom descanso e boa semana, tá legal? Para você e para os colegas aí. Um abraço, Falou. tudo de bom. Valeu, tchau, tchau. Valeu.